O processo de desvalorização do pensamento, ele começa primeiro ali na modernidade com a separação entre filosofia, ciência e religião. A revolução científica moderna que começa no século XVI e vai até o XVIII, esse processo de separação vai dando mais ênfase, mais visualização, né, esse destaque para a ciência e menos para a filosofia. E a religião, ela vai ganhando os seus, né, fica ali com os seus adeptos e tal, e enfim. E, e aí, o auge disso é ali no iluminismo, exatamente. Com esse processo de a razão ela pode controlar tudo, ela pode, a capacidade humana de administrar e controlar a natureza existe, né? Partem desse princípio, e a ciência é o mecanismo para colocar isso em prática. E é interessante porque eh, vem na sequência aí uma necessidade de, de ter uma mão de obra que faça funcionar essa máquina num sentido mais prático, né, em termos de base, e aí a gente vai ver um grande estímulo na sequência do século XIX para o século XX, ali as fábricas, as indústrias, precisando de uma mão de obra que começa a ter ali o mínimo de especialização, e aí a gente vai ver já uma implementação, né, um empenho muito grande para os chamados ensinos médio, acho que é assim que fala, técnicos, onde você vai formar técnico em tudo. Em alguns lugares da Europa, se não me engano, na Suíça, por exemplo, a gente tem técnico, curso de ensino médio até para manicure, né? No Brasil, isso vem um pouco depois, com o nosso processo de industrialização no século passado, século XX. É aí onde a gente vê o ensino médio técnico chegando, aí vem a ditadura militar, lima filosofia e sociologia também do ensino médio, e a coisa vai se perdendo. Então é um olhar cientificista mesmo sobre a condição humana, mas eu digo que a gente está começando a reconhecer a necessidade de voltar o ser humano para o pensamento. Isso muitas vezes não está vindo com o nome de filosofia, mas está vindo com uma necessidade tremenda da psicologia, é, uma necessidade que está sendo abordada pela psicologia. A gente está começando a ver que o homem não é só um animal, né, um ex machina lá, como Deus também é, no sentido de máquina. A gente tem um componente que faz toda a diferença para que a máquina funcione e estamos começando um processo de retomada da importância do pensamento. Eu realmente sinto isso. E a gente está experimentando isso pelo caminho mais complicado, que é o caminho da dor, né? A gente está descobrindo que precisa valorizar o ser e não ter, a gente precisa saber quem a gente é, o que a gente está fazendo aqui. Trabalhar não pode, não serve para a gente só trabalhar, a gente precisa encontrar, se reconhecer no trabalho, porque se você não se reconhece, você vira bicho. Um discurso que é já do século XIX, mas que agora acho que está começando a ganhar cara, na prática, né? Muitas empresas olham para o seu funcionário hoje com uma abordagem diferente, já sabem que se não valorizar o ser humano, quer dizer, se valorizar o ser humano, ele vai ter um profissional que rende muito mais. E por aí vai.